O bebê chorava há meses, até que ela entrou naquela casa. Maria, uma faxineira simples, cruzou os portões da mansão, achando que seria só mais um trabalho. Mas bastou segurar o bebê no colo para tudo mudar. O silêncio tomou conta da casa. E o milionário, acostumado a controlar tudo e todos, sentiu pela primeira vez que algo escapava das mãos. Nos dias seguintes, Maria descobriria segredos que fariam qualquer um tremer. Documentos escondidos, uma mãe em colapso e um império construído sobre ameaças e crimes milionários. Ela só queria limpar a casa, mas acabou limpando muito mais que isso. Maria Santos, de 42 anos, segurava firmemente a alça da bolsa surrada enquanto observava os portões dourados da mansão Hawthorne. Era seu primeiro dia de trabalho naquela casa e a agência de limpeza havia sido bem clara. O Sr. Richard Hawthorne era um homem extremamente exigente que pagava bem, mas não tolerava erros. Quando a porta maciça se abriu, Maria se deparou com um homem alto, de terno impecável, mas com olhos frios como gelo. Richard Hawthorne a examinou de cima a baixo, com o olhar de quem avalia uma ferramenta, não uma pessoa. Você deve ser a nova faxineira, disse ele sem sequer um cumprimento. Espero que a agência tenha deixado claro que não tolero incompetência. Esta casa deve brilhar como um museu e silêncio absoluto é obrigatório. Maria assentiu respeitosamente, mas logo sua atenção foi desviada por um som que cortava o ar. O choro desesperado de um bebê vindo do andar de cima. Era um som que fazia o coração apertar, cheio de desespero e abandono. Meu filho, disse Richard com irritação visível. Ele chora o tempo todo. Um incômodo constante. A forma como ele se referia à própria criança deixou Maria chocada. Em seus anos trabalhando em casas de famílias ricas, ela nunca havia visto um pai falar do filho como se fosse um problema a ser resolvido. Onde está a mãe da criança? Perguntou Maria, imediatamente se arrependendo da pergunta quando viu o olhar gelado de Richard. Minha esposa está indisposta. Problemas nervosos. Não consegue lidar com as responsabilidades maternas, respondeu ele com desdém. Por isso pago babás caras, embora nenhuma delas pareça conseguir fazer esse menino parar de chorar. Enquanto Richard a conduzia pela mansão, explicando suas exigências impossíveis, Maria notou algo perturbador. Apesar da riqueza ostensiva, móveis caros, obras de arte, tapetes persas, havia uma atmosfera pesada e opressiva na casa. Era como se a própria riqueza estivesse envenenada. O choro do bebê continuava ecoando pelos corredores, agora mais fraco, como se a criança estivesse se cansando de pedir ajuda. Maria sentia cada fibra do seu ser querendo subir aquelas escadas e pegar aquela criança no colo. Por quanto tempo ele chora assim? Perguntou ela, tentando manter a voz neutra. Meses, respondeu Richard com indiferença. Desde que nasceu, praticamente. Os médicos dizem que não há nada errado com ele fisicamente. Apenas um bebê difícil, imagino. Maria conhecia bebês o suficiente para saber que eles não choram sem motivo. Especialmente não por meses seguidos. Algo estava muito errado naquela casa. Foi quando uma figura surgiu no topo da escada. Uma mulher pálida, magra demais, vestindo um robe de seda que parecia engoli-la. Seus olhos tinham a expressão vazia de quem havia desistido da vida. Helena, disse Richard com impaciência, esta é a nova faxineira. Espero que você não a atrapalhe como fez com as outras. Helena desceu alguns degraus, seus movimentos lentos como os de um fantasma. Maria pôde ver que ela havia sido bonita uma vez, mas agora parecia quebrada por dentro. O bebê está chorando de novo, murmurou Helena, como se estivesse se desculpando por algo. Obviamente, replicou Richard. Talvez se você fosse uma mãe de verdade, em vez de ficar se lamentando o dia todo. Posso tentar acalmar a criança? Interrompeu Maria, não suportando mais ouvir aquele choro. Richard a olhou surpreso. Você?
Não é seu trabalho cuidar de crianças. Você está aqui para limpar. Eu sei, senhor, mas tenho experiência com bebês. Talvez eu consiga pelo menos ver o que está acontecendo. Por um momento, Richard hesitou. Claramente não gostava da ideia de uma funcionária tomando iniciativas, mas o choro constante estava obviamente afetando seus nervos também. Muito bem, disse ele finalmente, mas seja rápida. Você tem uma casa inteira para limpar. Maria subiu as escadas, seguida por Helena, que caminhava como se carregasse o peso do mundo nos ombros. O quarto do bebê era luxuoso, berço de madeira nobre, móveis caros, brinquedos importados espalhados, mas faltava amor ali dentro. No berço, um menino de aproximadamente 8 meses se debatia, o rostinho vermelho de tanto chorar. Maria se aproximou devagar, estendendo as mãos. "Oi, meu anjinho", murmurou ela suavemente. "O que está acontecendo aqui?" No momento em que Maria pegou o bebê no colo, algo mágico aconteceu. O choro cessou quase instantaneamente. A criança olhou para ela com seus olhos grandes e úmidos, como se reconhecesse finalmente alguém que se importava. "Como você fez isso?" perguntou Helena, sua voz cheia de admiração e desespero. "Ele só precisava se sentir seguro", respondeu Maria, balançando o bebê suavemente. "Bebês sentem quando são amados. Este menino estava pedindo afeto, não comida ou fraldas limpas." Helena começou a chorar silenciosamente. Eu não consigo. Toda vez que olho para ele, lembro de como tudo mudou, de como Richard mudou depois que ele nasceu." Maria estudou o rosto de Helena e viu ali não apenas tristeza, mas medo. Um medo profundo e constante que havia corroído sua alma. "Ele te machuca?" perguntou Maria baixinho. Helena se sobressaltou e olhou ao redor nervosamente. "Eu não posso falar sobre isso. Richard disse que se eu contasse mentiras sobre ele para alguém, não são mentiras se são verdade", disse Maria gentilmente, ainda balançando o bebê que agora dormia pacificamente em seus braços. Naquele momento, Maria soube que havia entrado em algo muito mais perigoso do que apenas um trabalho de faxina. Havia uma mulher quebrada, um bebê negligenciado e um homem que claramente controlava tudo através do medo. Mas Maria Santos não era uma mulher que fugia de problemas. Ela havia criado 4 filhos sozinha depois que o marido a abandonou. Havia enfrentado patrões abusivos antes e sabia reconhecer um valentão quando via um. Richard Hawthorne não fazia ideia do tipo de mulher que havia acabado de contratar. Nos dias que se seguiram, Maria observou a dinâmica daquela casa com crescente preocupação. Richard saía cedo todas as manhãs para seu escritório no centro de Boston, deixando Helena sozinha com o bebê. Mas Helena mal conseguia olhar para o próprio filho, quanto mais cuidar dele. Era como se ela tivesse medo da própria sombra. Falava apenas quando era diretamente questionada, comia como um passarinho e se sobressaltava com qualquer ruído inesperado. Maria notou que Helena sempre usava roupas de manga longa, mesmo quando o dia estava quente. "Helena", disse Maria na terceira manhã, enquanto preparava a mamadeira do bebê, "você não precisa se esconder de mim." Helena estava sentada à mesa da cozinha, mexendo distraída numa xícara de café frio. "Eu não estou me escondendo", murmurou. "Claro que está. E está morrendo de medo do seu próprio marido." Helena levantou os olhos rapidamente, pânico estampado no rosto. "Você não entende. Richard é um homem importante. Ele tem conexões, poder. Se ele descobrir que estou falando... Falando o quê? A verdade?" Maria se aproximou e sentou-se ao lado de Helena. "Honey, eu trabalho em casas de ricos há 20 anos. Já vi de tudo. Homens que batem nas esposas, que controlam cada centavo, que fazem chantagem emocional. Você não está sozinha." Helena começou a tremer. Ele nunca bate, não fisicamente, mas as palavras, as ameaças. Ele diz que, se eu tentar deixá-lo,
Vai provar que sou uma mãe inadequada, que vou perder a guarda do meu filho. E você acredita nele? Ele tem os melhores advogados, Maria. Tem dinheiro, influência. Eu não tenho nada. Antes de me casar, com ele, eu era apenas uma professora primária. Ele me convenceu a parar de trabalhar. Disse que uma esposa dele não precisava trabalhar. Maria balançou a cabeça. Ele te isolou, tirou sua independência financeira, sua autoestima, suas conexões sociais. É o que homens como ele fazem. Naquele momento, o bebê começou a chorar no andar de cima. Maria se levantou para buscá-lo, mas Helena a segurou pelo braço. Deixa ele chorar, disse ela com voz quebrada. É melhor assim. Helena, esse menino é seu filho. Eu sei que parece terrível, mas você não entende. Quando Richard me vê cuidando dele, quando me vê demonstrando afeto, ele fica com ciúmes. Diz que estou mimando a criança, que vou criar um filho. Fraco. Maria ficou boquiaberta. Ele tem ciúmes do próprio filho? Richard quer que o menino aprenda desde cedo a ser forte. Diz que chorar é sinal de fraqueza, que se eu ficar correndo toda vez que ele chora, vou criar um fracassado. Isso é loucura, Helena. Bebês precisam de afeto, de carinho. É assim que eles aprendem a confiar no mundo. Helena baixou a cabeça. Eu sei. Eu era professora, lembra? Sei como crianças se desenvolvem. Mas quando Richard está aqui, quando ele me olha com aquela desaprovação, eu simplesmente congelo. Maria subiu para buscar o bebê, seu coração partido pela situação. Como um homem podia ser tão cruel com a própria família? E como uma mãe podia ser forçada a abandonar emocionalmente o próprio filho por medo do marido? Quando voltou com o menino no colo, encontrou Helena chorando silenciosamente na cozinha. Qual é o nome dele? Perguntou Maria. Thomas. Thomas Richard Hawthorne Jr., respondeu Helena. Richard insistiu no nome. E você? Como queria chamá-lo? Helena sorriu pela primeira vez desde que Maria a conhecera. Gabriel, eu queria chamar de Gabriel. Então é Gabriel, disse Maria firmemente. Pelo menos quando estivermos só nós três. Helena olhou para Maria com gratidão. Você não tem medo dele? Do seu marido? Honey, eu criei 4 filhos sozinha trabalhando como faxineira. Enfrentei patrões que achavam que podiam me tratar como lixo, proprietários que tentaram me despejar, ex-marido que sumiu quando as contas apertaram. Richard Hawthorne pode ter dinheiro, mas ele é só mais um valentão. Naquela tarde, quando Richard chegou do trabalho, ele encontrou a casa impecavelmente limpa e o bebê dormindo tranquilamente. Sua expressão mostrou surpresa e, estranhamente, irritação. O menino não chorou hoje? Perguntou ele. Não, senhor, respondeu Maria. Cuidei dele enquanto trabalhava. Isso não é seu trabalho, disse ele secamente. Você está aqui para limpar, não para brincar de babá. Desculpe, senhor, mas a casa ficou limpa mesmo assim. Richard a estudou por um momento, claramente desconfiado. Helena, ele se virou para a esposa. Espero que você não esteja se aproveitando da boa vontade da funcionária para fugir de suas responsabilidades maternas. Não, Richard, murmurou Helena, seus olhos voltando para o chão. Bom, porque um homem trabalha duro o dia todo para sustentar a família. A menor coisa que pode esperar é uma esposa que cuida da casa e dos filhos adequadamente. Maria mordeu a língua para não responder, mas por dentro estava fervendo. Aquele homem não era apenas arrogante, era um abusador emocional que havia quebrado o espírito da própria esposa. Naquela noite, depois que Richard se trancou no escritório para trabalhar, Helena e Maria ficaram na cozinha enquanto Gabriel dormia. Maria, disse Helena baixinho, posso te contar um segredo? Claro. Às vezes, quando Richard está no escritório à noite, eu ouço ele conversando ao telefone. Não consigo entender tudo, mas ele parece estar discutindo dinheiro, grandes quantias, e sempre pede para a pessoa do outro lado ser discreta.
Maria sentiu um frio na espinha. Que tipo de conversa? Ele fala sobre transferências, contas offshore, coisas assim, e sempre termina dizendo para não deixar rastros. Helena, disse Maria cuidadosamente, você acha que Richard pode estar envolvido em algo ilegal? Helena olhou ao redor nervosamente. Eu não sei, mas o dinheiro dele parece muito, até mesmo para os negócios que ele diz ter. E ele está sempre recebendo ligações de pessoas que ele nunca menciona. Naquele momento, Maria percebeu que o que havia começado como um trabalho de faxina estava se transformando em algo muito mais perigoso. Se Richard estava realmente envolvido em atividades criminosas, e se ele descobrisse que ela e Helena estavam conversando sobre isso, mas olhando para Helena, para aquela mulher quebrada que mal conseguia cuidar do próprio filho por causa do medo, Maria soube que não podia simplesmente fingir que nada estava acontecendo. Richard Hawthorne havia cometido um erro ao contratar Maria Santos, porque ela não era apenas uma faxineira, era uma mãe, uma sobrevivente e uma mulher que não tolerava ver outras mulheres sendo destruídas por homens cruéis. A guerra havia começado, mesmo que Richard ainda não soubesse. Foi numa quinta-feira, chuvosa, que Maria fez a descoberta que mudaria tudo. Richard havia saído mais cedo que o normal, murmurando algo sobre uma reunião importante com investidores. Helena estava no quarto com uma de suas dores de cabeça, que Maria já suspeitava serem ataques de ansiedade, e Gabriel dormia tranquilamente no berço. Maria estava limpando o escritório de Richard, um santuário masculino cheio de troféus, diplomas e fotos dele com políticos importantes. Era uma sala que ele havia deixado bem, claro que deveria ser limpa apenas superficialmente, sem mexer nos papéis, como ele sempre enfatizava. Mas quando Maria passou o pano na mesa, uma pilha de documentos escorregou e se espalhou pelo chão. Enquanto os juntava, seu olho foi automaticamente atraído pelos números, valores astronômicos, nomes de bancos estrangeiros e termos que ela não entendia completamente, mas que soavam suspeitos. Cayman Islands Trust Fund, leu ela baixinho. Swiss Banking Corporation, conta numerada. Transferência 2,3 milhões. Origem Hampton Industries. Destino, conta offshore, Night 429. Maria sentiu o coração acelerar. Ela não era especialista em finanças, mas havia assistido documentários suficientes sobre crimes financeiros para reconhecer quando algo cheirava mal. Por que um empresário legítimo precisaria de contas numeradas na Suíça? Rapidamente, ela fotografou alguns documentos com seu celular antigo, tomando cuidado para reposicionar tudo exatamente como estava. Suas mãos tremiam enquanto trabalhava. Se Richard descobrisse que ela havia visto aquilo. Maria, a voz de Helena quase fez Maria derrubar o telefone. Ela se virou, tentando parecer natural. Oi, honey. Como está se sentindo? Melhor, disse Helena, mas seus olhos estavam fixos nos papéis espalhados na mesa. O que são esses documentos? Maria hesitou por um momento. Depois decidiu ser honesta. Helena, eu acho que você estava certa sobre seu marido estar envolvido em algo suspeito. Helena se aproximou devagar, seus olhos escaneando os papéis. Meu Deus, murmurou. Isso são contas bancárias offshore? Você sabe o que isso significa? Helena assentiu lentamente. Eu era professora, mas meu pai era contador. Ele sempre dizia que pessoas honestas não precisam esconder dinheiro em paraísos fiscais. As duas mulheres se entreolharam, a gravidade da situação pesando sobre elas. Maria, disse Helena, sua voz tremendo, há mais coisas. Papéis que ele guarda num cofre no closet. Eu sei a combinação, porque ele não sabe que eu presto atenção quando ele abre. Helena, isso pode ser muito perigoso. Se ele descobrir, eu sei, mas olha onde chegamos. Eu não consigo nem olhar para meu próprio filho sem sentir medo. Vivo como uma prisioneira na minha própria casa. Se existe uma chance de sair dessa situação... Maria estudou o rosto de Helena
e viu uma determinação que não estava lá antes. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Enquanto Gabriel continuava dormindo, as duas mulheres subiram silenciosamente para o quarto principal. Helena abriu o walk-in closet de Richard e atrás de uma fileira de ternos caros, havia um cofre pequeno, mas sofisticado. Com dedos trêmulos, Helena digitou os números 081519992. A data de nascimento dele, explicou ela quando o cofre se abriu. O que elas encontraram lá dentro foi ainda mais chocante que os documentos do escritório. Havia dezenas de papéis que documentavam transferências de milhões de dólares, contratos com empresas que pareciam existir apenas no papel e relatórios financeiros que mostravam uma rede complexa de evasão fiscal. Jesus, murmurou Maria, fotografando rapidamente os documentos mais importantes. Helena, seu marido não está apenas sonegando impostos, ele está lavando dinheiro em escala industrial. Como você sabe, meu irmão trabalhou no IRS por 10 anos antes de se aposentar. Ele sempre falava sobre esse tipo de esquema. Empresas fantasmas, transferências para paraísos fiscais, documentação falsa, é sonegação e lavagem de dinheiro. Helena estava pálida como papel. Se isso for verdade, ele pode ir para a prisão. Por muito tempo, confirmou Maria. Mas, Helena, isso também significa que somos as únicas pessoas que sabem disso. E homens como Richard não hesitam em eliminar ameaças. Como se convocado pelos pensamentos delas, o som do carro de Richard chegando ecoou do lado de fora. As duas mulheres se entreolharam em pânico. Rápido! Sussurrou Helena, fechando o cofre e reorganizando os ternos. Ele não pode suspeitar de nada. Elas desceram correndo, Maria voltando para o escritório para terminar a limpeza, Helena indo verificar Gabriel. Quando Richard entrou pela porta da frente, tudo parecia normal, pelo menos na superfície. Como foi seu dia? Perguntou ele para Helena, mas sua voz tinha um tom gelado. Tranquilo, respondeu ela, evitando olhar nos olhos dele. Gabriel dormiu a tarde toda. Richard se virou para Maria. E você terminou todas suas tarefas? Sim, senhor, a casa está limpa. Ele a estudou por um momento que pareceu uma eternidade. Você mexeu em alguma coisa no meu escritório? O coração de Maria quase parou, mas ela manteve a voz firme. Apenas limpei as superfícies, senhor. Como sempre. Richard assentiu lentamente, mas seus olhos permaneceram desconfiados. Lembre-se, seus serviços podem ser dispensados a qualquer momento se eu não estiver satisfeito com seu trabalho. Entendo, senhor. Naquela noite, depois que Richard se trancou no escritório para suas ligações importantes, Helena procurou Maria na cozinha. Precisamos fazer alguma coisa, sussurrou ela. Se ele descobrir que sabemos... Eu sei, respondeu Maria, mas temos que ser inteligentes. Homens como seu marido têm advogados caros, conexões poderosas. Não podemos simplesmente acusá-lo sem evidências sólidas. Temos as fotos, temos o começo, mas precisamos de mais. E precisamos de alguém em quem confiar para entregar essas informações. Helena agarrou a mão de Maria. Você vai me ajudar, mesmo sabendo o perigo? Maria olhou através da janela para a mansão silenciosa, pensando no bebê que finalmente estava dormindo tranquilamente depois de meses de abandono emocional, pensando na mulher quebrada que estava encontrando coragem pela primeira vez em anos. Helena, disse ela firmemente, ninguém merece viver com medo na própria casa, e nenhuma criança merece crescer com um pai criminoso. Vamos derrubar esse homem. Naquele momento, uma aliança foi formada. Duas mulheres de mundos completamente diferentes, unidas pela determinação de proteger uma criança e buscar justiça contra um homem que achava estar acima da lei. Richard Hawthorne havia subestimado gravemente as duas mulheres que viviam sob seu teto, e esse seria o erro que custaria sua liberdade. As semanas seguintes foram
Um exercício cuidadoso de espionagem doméstica. Maria e Helena desenvolveram um sistema de comunicação silencioso. Olhares significativos, gestos sutis, mensagens deixadas em locais estratégicos. Era como se fossem agentes secretas operando sob o nariz de um ditador. Richard, por sua vez, parecia cada vez mais paranoico. Começou a chegar em casa em horários aleatórios, claramente tentando pegar as duas desprevenidas. Revisava compulsivamente seu escritório, procurando sinais de que alguém havia mexido em seus papéis. E suas ligações noturnas se tornaram mais frequentes e agitadas. Ele sabe que algo mudou, sussurrou Helena para Maria numa manhã enquanto preparavam o café da manhã de Gabriel. Ontem à noite ele me perguntou se eu tinha notado algo diferente em você. E o que você disse? Que você era mais carinhosa com Gabriel que as outras faxineiras, que parecia gostar genuinamente de crianças. Era verdade. Maria havia se apegado profundamente ao menino, que agora sorria quando a via e estendia os bracinhos toda vez que ela entrava no quarto. Gabriel estava florescendo com a atenção e carinho, provando que não havia nada errado com ele. Apenas faltava amor. Maria, disse Helena de repente, preciso te mostrar uma coisa. Ela conduziu Maria até uma pequena sala de estudos no segundo andar que raramente era usada. Lá, escondido atrás de livros antigos, Helena havia criado um arquivo secreto com tudo o que haviam descoberto sobre as atividades de Richard. Organizei tudo por data, explicou ela, mostrando pastas meticulosamente arrumadas. Transferências bancárias aqui, contratos suspeitos aqui, comunicações com empresas fantasmas aqui. Maria ficou impressionada. Helena, você fez um trabalho profissional. Eu era professora, lembra? Sei como organizar informações. Helena pausou. Mas também descobri algo mais perturbador. Ela abriu uma pasta separada e mostrou para Maria uma série de documentos que havia fotografado na noite anterior. Richard não está apenas sonegando seus próprios impostos, disse ela. Ele está operando um esquema para outros homens ricos também. Olha, esses nomes. Maria reconheceu alguns dos nomes. Empresários famosos de Boston, políticos influentes, até mesmo alguns juízes. O esquema de Richard era muito maior do que elas haviam imaginado. Meu Deus, murmurou Maria. Ele está coordenando uma rede inteira de evasão fiscal. E olha quanto dinheiro está envolvido, disse Helena apontando para uma planilha. Mais de 50 milhões de dólares só no ano passado. Naquele momento, elas ouviram o som do carro de Richard chegando. 2 horas mais. Cedo que o normal. Rápido! Sussurrou Helena, guardando tudo. Ele não pode nos encontrar aqui juntas. Maria desceu correndo para a cozinha e começou a lavar louça, enquanto Helena foi para o quarto com Gabriel. Quando Richard entrou, seus olhos eram de pura suspeita. Por que você está lavando louça que já estava limpa? Perguntou ele para Maria. Desculpe, senhor. Estava apenas fazendo uma limpeza extra, respondeu ela, mantendo a voz firme, apesar do coração acelerado. Richard se aproximou dela, invadindo seu espaço pessoal de forma intimidatória. Maria, você sabe o que acontece com funcionários que abusam da confiança dos patrões? Não, senhor. Eles perdem muito mais que o emprego. Eles perdem a reputação. Tornam-se inempregáveis. Às vezes, até enfrentam problemas legais se forem acusados de roubo. A ameaça era clara. Maria engoliu em seco, mas manteve contato visual. Entendo, senhor. Espero que entenda mesmo, porque tenho a impressão de que você e minha esposa andam muito próximas ultimamente. Apenas faço meu trabalho, senhor, e ajudo com o bebê quando necessário. Richard a estudou por mais um momento que pareceu eterno. Depois, subiu as escadas pesadamente. Maria ouviu vozes elevadas vindo do quarto. Richard interrogando Helena sobre suas atividades durante o dia. Mais tarde naquela noite, depois que a casa havia silenciado, Maria recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Preciso falar com você. Urgente. H.
Elas se encontraram no jardim dos fundos, longe das janelas da casa. Ele sabe, disse Helena, tremendo apesar da noite quente. Não sei como, mas ele sabe que descobrimos algo. O que te faz pensar isso? As perguntas que ele fez, o jeito que me olhou. E... Helena hesitou. Ele disse que se descobrisse que eu estava espalhando mentiras sobre ele, ia garantir que eu nunca mais visse Gabriel. Maria sentiu a raiva ferver dentro dela. Esse homem é um monstro. Maria, talvez devêssemos parar. Talvez seja perigoso demais. Helena, disse Maria firmemente, segurando os ombros da amiga. Você quer que seu filho cresça com um pai criminoso? Quer que Gabriel aprenda que está tudo bem roubar, mentir e ameaçar pessoas? Helena balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Então precisamos continuar. Mas agora temos que ser ainda mais cuidadosas. Como? Maria respirou fundo antes de responder. Temos evidências suficientes. É hora de procurar as autoridades. Mas Richard tem conexões. Não no IRS, Helena. Meu irmão me deu o nome de um agente especial que trabalha com crimes financeiros. Alguém em quem podemos confiar. Helena olhou para a mansão onde havia vivido como prisioneira por tantos anos. Se fizermos isso, não há volta. Não há volta de qualquer jeito, respondeu Maria. A única questão é se vamos ser vítimas ou se vamos lutar. Naquela noite, Helena tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Faça a ligação. No dia seguinte, enquanto Richard estava em mais uma de suas reuniões importantes, Maria ligou para o número que seu irmão havia lhe dado. Do outro lado da linha, agente especial David Chen, do IRS Criminal Investigation, ouviu atentamente enquanto ela descrevia o que haviam descoberto. Senhora Santos, disse ele depois de ouvir tudo, se o que a senhora está me contando é verdade, estamos falando de um dos maiores esquemas de evasão fiscal que vi em 10 anos de carreira. É verdade, agente. Temos fotos, documentos, evidências. Vou precisar ver tudo, mas preciso avisá-la. Uma vez que iniciamos uma investigação deste tipo, as coisas podem ficar muito perigosas para as pessoas envolvidas. Maria olhou para Helena, que estava ouvindo a conversa. Helena assentiu determinadamente. Agente Chen, disse Maria, estamos preparadas para o que vier. Esse homem destruiu a vida da esposa dele e está negligenciando o próprio filho. Alguém precisa pará-lo. Muito bem, vamos marcar um encontro discreto. E senhoras, muito cuidado até lá. Quando desligaram, Helena e Maria se entreolharam. Haviam cruzado a linha. A partir daquele momento, estavam oficialmente em guerra contra Richard Hawthorne, e ele não fazia ideia do que estava por vir. O encontro com o agente Chen foi marcado para uma quinta-feira à tarde no Starbucks de um shopping distante, longe dos círculos sociais de Richard. Maria disse que tinha consulta médica e Helena fingiu uma das suas crises de ansiedade para justificar sua ausência. Gabriel ficou com uma babá temporária, uma jovem universitária que Helena contratou, dizendo que precisava de algumas horas para cuidar da saúde mental. Era tecnicamente verdade. O agente David Chen era um homem asiático-americano de uns 40 anos, com óculos e uma pasta de couro surrada. Ele não parecia o tipo de pessoa que poderia derrubar um império financeiro, mas seus olhos eram inteligentes e determinados. Senhoras, disse ele depois que se sentaram numa mesa no canto, vocês fizeram um trabalho impressionante. Estas evidências são exatamente o tipo de coisa que precisamos para construir um caso sólido. Ele examinou cuidadosamente as fotos que Maria havia tirado e as organizações meticulosas de Helena. Sr. Hawthorne não está apenas cometendo evasão fiscal, continuou Chen. Baseado nestes documentos, ele está operando uma lavanderia de dinheiro sofisticada. Isso são crimes federais que podem resultar em 20 anos de prisão ou mais. Helena engoliu em seco. E quanto tempo vocês precisam para
para prendê-lo. Depende. Precisamos construir um caso à prova de balas. Homens como seu marido contratam os melhores advogados do país. Não podemos dar margem para erros. Mas ele está ficando suspeito, disse Maria. Ontem ele perguntou diretamente se eu havia mexido nos papéis dele. Chen franziu a testa. Isso é preocupante. Se ele suspeita que vocês sabem alguma coisa, ele já ameaçou tirar Gabriel de mim, disse Helena, sua voz tremendo. E ontem à noite eu o ouvi falando ao telefone sobre resolver problemas de segurança. Senhora Hawthorne, disse Chen seriamente, preciso que a senhora entenda a gravidade da situação. Estamos lidando com dezenas de milhões de dólares. Pessoas já foram mortas por muito menos. Maria sentiu um frio na espinha. Então, o que fazemos? Primeiro, continuem agindo normalmente. Não podem dar sinais de que sabem alguma coisa. Segundo, tentem conseguir mais evidências se possível, mas sem se arriscar. E terceiro, Chen hesitou. Vocês precisam ter um plano de fuga caso as coisas fiquem perigosas. Plano de fuga? Perguntou Helena. Senhora Hawthorne, se seu marido descobrir que vocês o denunciaram, vocês e o bebê podem estar em perigo real. Preciso que preparem uma bolsa com documentos importantes, dinheiro, roupas para alguns dias, algo que possam pegar rapidamente se precisarem sair da casa às pressas. Helena estava pálida. Mas onde iríamos? Richard tem dinheiro, conexões. Temos programas de proteção para testemunhas em casos como este, explicou Chen. Mas esperamos que não chegue a esse ponto. Quando voltaram para casa, a atmosfera estava ainda mais tensa. Richard havia chegado cedo e estava parado na sala, claramente esperando por elas. Onde vocês estavam? Perguntou ele, seus olhos indo de Helena para Maria. Eu tinha consulta médica, respondeu Helena. Maria me acompanhou porque eu estava nervosa para dirigir. Que tipo de consulta? Helena hesitou. Ginecologista, exames de rotina. Richard já estudou por um longo momento. E onde está Gabriel? Com a babá que contracei. Ela está no quarto com ele. Você contratou uma babá sem me consultar? Richard, foram apenas algumas horas. Helena, disse. Ele, sua voz perigosamente baixa. Parece que você anda tomando muitas decisões independentes ultimamente. Maria viu Helena encolher como sempre fazia, e algo dentro dela se rompeu. Sr. Hawthorne, disse ela, Helena só estava cuidando da própria saúde. Isso é importante para ela poder cuidar bem do bebê. Richard se virou para Maria com olhos de fúria. Eu não me lembro de ter pedido sua opinião sobre assuntos da minha família. Tem razão, senhor, desculpe. Mas o dano estava feito. Richard agora sabia definitivamente que Maria e Helena eram aliadas. Naquela noite, depois que Richard se trancou no escritório, Helena procurou Maria na cozinha. Precisamos acelerar os planos, sussurrou ela. Ele está ficando perigoso. Eu sei. Vou ligar para o agente Chen amanhã. Maria, Helena agarrou seu braço. Obrigada por tudo. Pela primeira vez em anos, sinto que posso proteger meu filho. Estamos juntas nessa, Helena, até o fim. Mas nenhuma das duas podia imaginar quão dramático seria esse fim. Na manhã seguinte, Maria chegou para trabalhar e encontrou a casa estranhamente silenciosa. Richard havia saído cedo, mas algo no ar parecia diferente, perigoso. Foi quando ela subiu para verificar Gabriel que fez uma descoberta aterrorizante. O berço estava vazio. Helena! Gritou ela correndo pelos corredores. Helena, onde está Gabriel? Encontrou Helena trancada no banheiro, soluçando incontrolavelmente. Ele levou Gabriel! Chorou Helena. Esta manhã cedo. Disse que ia mostrar para o filho o que acontece quando as mães não são confiáveis. Maria sentiu o mundo girar. Para onde ele foi? Não sei. Ele só disse que quando voltasse, esperava encontrar uma esposa mais cooperativa. Naquele momento, Maria soube que Richard havia declarado guerra aberta. E agora, uma criança inocente estava no meio do fogo cruzado.
Era hora de ligar para o agente Chen e acelerar tudo. A vida de Gabriel dependia disso. A ligação para o agente Chen foi a mais desesperada da vida de Maria. Ele levou o bebê, disse ela, sua voz tremendo. Não sabemos onde estão. Calma, senhora Santos. Vou rastrear o telefone dele imediatamente. Onde a senhora Hawthorne está agora? Aqui comigo. Ela está em pânico. Mantenham-se onde estão. Estou a caminho com uma equipe. Enquanto esperavam, Helena estava inconsolável. É minha culpa, chorava ela. Deveria ter saído com Gabriel há anos. Agora ele está usando nosso filho como arma contra mim. Helena, escute, disse Maria firmemente. Gabriel vai ficar bem. Richard pode ser um monstro, mas ele não é burro. Ele sabe que machucar a criança só pioraria sua situação legal. Mas por dentro, Maria também estava apavorada. Homens desesperados fazem coisas desesperadas. 2 horas depois, o agente Chen chegou com 3 outros agentes federais. A casa silenciosa, de repente, estava cheia de pessoas com coletes do FBI e IRS. Conseguimos localizar o telefone do Sr. Hawthorne, disse Chen. Ele está num hotel no centro da cidade. Já temos equipes a caminho. Vocês vão prendê-lo? Perguntou Helena. Senhora Hawthorne, com as evidências que vocês nos forneceram, temos mandados de prisão por evasão fiscal, lavagem de dinheiro e agora sequestro parental. Naquele momento, o telefone da casa tocou. Helena olhou para Chen, que assentiu. Atenda normalmente, instruiu ele, enquanto conectava um equipamento para gravar a conversa. Alô? Disse Helena, tentando controlar a voz. Helena, era Richard, e sua voz soava diferente, desesperada. Precisamos conversar. Onde está Gabriel, Richard? Nosso filho está seguro, por enquanto, mas preciso que você faça exatamente o que vou dizer. Chen fez sinal para Helena continuar. Quero que você vá ao meu escritório, continuou Richard. Na gaveta inferior direita há um envelope vermelho. Quero que queime tudo que está lá dentro. Agora. Richard, eu não entendo. Helena! Ele gritou, fazendo ela se sobressaltar. Não me faça repetir. Ou você destrói aqueles documentos, ou seu precioso bebê pode sofrer um acidente. Os agentes se entreolharam. A ameaça havia sido clara e gravada. Ok, disse Helena, lágrimas escorrendo. Eu vou fazer o que você quer, só não machuca Gabriel. Você tem 1 hora. E Helena, se eu descobrir que você envolveu a polícia ou aquela faxineira maldita... A linha morreu. Chen se virou para sua equipe. Temos uma ameaça direta contra a criança. Precisamos agir agora. Mas e se ele fizer mal ao Gabriel? Perguntou Helena desesperada. Senhora Hawthorne, Gabriel é a única vantagem que seu marido tem agora. Ele não vai machucá-lo porque sabe que isso o colocaria na cadeia para sempre. Maria pegou a mão de Helena. Confie neles, é nossa única chance. Chen explicou o plano. Helena iria ao escritório como Richard pediu, mas em vez de destruir os documentos, ela os entregaria para os agentes. Enquanto isso, outra equipe estaria cercando o hotel onde Richard estava com Gabriel. E se algo der errado? Perguntou Helena. Temos negociadores treinados e, se necessário, temos atiradores de elite, disse Chen seriamente. Mas não vai chegar a isso. Homens, como seu marido, são covardes quando encurralados. No escritório de Richard, Helena abriu a gaveta com mãos trêmulas. O envelope vermelho estava lá, gordo com documentos. Quando o abriu, ela quase desmaiou. Eram contratos com cartéis de drogas mexicanos. Richard não estava apenas lavando dinheiro de empresários ricos, estava lavando dinheiro do tráfico internacional. Meu Deus! Murmurou ela para o microfone escondido que Chen havia dado. Ele está envolvido com narcotráfico. A voz de Chen veio através do fone de ouvido. Senhora Hawthorne, esses documentos são evidências cruciais. Saia daí imediatamente. Mas quando Helena se virou para sair, encontrou Richard parado na porta do escritório. Ele havia voltado sem Gabriel. Onde está meu filho? Perguntou ela, tentando manter a voz firme.
Lugar seguro, respondeu ele, seus olhos fixos no envelope em suas mãos. Vejo que você encontrou meu seguro de vida. Richard, por favor, você realmente achou que eu não sabia o que vocês duas estavam fazendo? Perguntou ele, se aproximando lentamente. Pensou que eu não notaria duas mulheres burras mexendo nos meus negócios? Não somos burras, disse Helena, encontrando coragem que não sabia que tinha. E sabemos exatamente que tipo de homem você é. Richard riu amargamente. Um homem rico, um homem poderoso. Um homem que faz o que precisa ser feito para manter seu império. Um criminoso, replicou Helena. Um homem que ameaça o próprio filho. O rosto de Richard se contorceu de raiva. Gabriel é meu filho e você é minha esposa. Propriedades minhas para fazer o que eu quiser. Naquele momento a porta explodiu e agentes federais invadiram o escritório. Richard Hawthorne, você está preso, gritou Chen, arma em punho. Richard olhou ao redor como um animal encurralado. Vocês não entendem. Eu tenho conexões, tenho dinheiro, Você tem o direito de permanecer calado, disse Chen, algemando-o. Qualquer coisa que disser pode e será usada contra você no tribunal. Enquanto levavam Richard algemado, Helena gritou: Onde está Gabriel? Richard se virou com um sorriso cruel. Descubram vocês mesmas. Mas Maria, que havia acompanhado tudo através do rádio, já estava correndo para o hotel onde o telefone de Richard havia sido rastreado. Se ele havia voltado para casa, Gabriel ainda podia estar lá. No quarto 1247 do Grand Hotel Boston, Maria encontrou Gabriel dormindo tranquilamente no berço de viagem, completamente alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. Está tudo bem, meu anjo, murmurou ela, pegando-o no colo. Mamãe Helena está vindo. Quando Helena chegou ao hotel e viu Gabriel seguro nos braços de Maria, ela desabou em lágrimas de alívio. Acabou, disse Chen. Richard Hawthorne vai passar os próximos 20 anos na prisão federal. Mas para Helena e Maria, aquilo não era um fim. Era um novo começo. Os próximos 6 meses foram uma montanha-russa emocional para Helena e Maria. O julgamento de Richard Hawthorne se tornou um dos casos mais comentados de Boston, com manchetes diárias sobre o esquema milionário de lavagem de dinheiro e a rede de evasão fiscal da elite. Maria continuou morando na mansão temporariamente, não como faxineira, mas como amiga e apoio emocional para Helena. Gabriel, agora com quase 2 anos, florescia em um ambiente finalmente livre de tensão e medo. Olha só, disse Helena numa manhã ensolarada, observando Gabriel dar seus primeiros passos seguros pelo jardim. Ele está correndo atrás das borboletas. Crianças sentem quando estão seguras, respondeu Maria, sorrindo ao ver o menino rir alto. Ele sabe que não tem mais nada a temer. O processo de divórcio havia sido surpreendentemente rápido. Com Richard preso e enfrentando múltiplas acusações federais, seus advogados aconselharam-no a não contestar. Helena recuperou não apenas sua liberdade, mas também o controle total das finanças, que eram legitimamente suas. O juiz disse que posso manter a casa, contou Helena para Maria depois de uma audiência. E todas as contas que estavam em meu nome antes do casamento foram desbloqueadas. E a herança da sua família? Tudo devolvido. Aparentemente, Richard havia transferido muito do meu dinheiro para suas contas offshore, mas agora que foram confiscadas pelo governo, era irônico. A ganância de Richard havia sido sua própria destruição. Ao tentar esconder o dinheiro de Helena junto com o dinheiro criminoso, ele havia entregado tudo para as autoridades. O dia do julgamento final chegou numa terça-feira chuvosa de outubro. Maria e Helena se sentaram na primeira fila do tribunal, Helena segurando Gabriel no colo. Era importante para ela estar lá, ver com os próprios olhos o homem que havia controlado sua vida através do medo ser finalmente responsabilizado por seus crimes. Richard entrou algemado, vestindo o uniforme laranja da prisão.
o homem poderoso e arrogante, havia desaparecido. Em seu lugar, estava um homem derrotado, cabelos grisalhos desarrumados, olhos vazios. Sr. Hawthorne, disse o juiz federal Margaret Rodrigues, você foi considerado culpado de 23 acusações federais, incluindo evasão fiscal, lavagem de dinheiro, racketeering e ameaças contra testemunhas. Tem algo a dizer? Antes da sentença? Richard se levantou lentamente. Por um momento, seus olhos encontraram os de Helena através do tribunal. Ela não desviou o olhar. Eu só quero dizer que lamento, murmurou ele. Lamento que as coisas tenham chegado a este ponto, senhor. Hawthorne, disse a juíza, suas ações afetaram não apenas o sistema tributário do nosso país, mas destruíram vidas pessoais. Você intimidou sua esposa, negligenciou seu filho e operou uma rede criminosa que roubou milhões dos contribuintes americanos. Ela pausou, olhando os documentos. Considerando a gravidade e escala de seus crimes e sua total falta de remorso genuíno durante o processo, sentencio você a 22 anos de prisão federal, seguidos de 5 anos de liberdade condicional. Além disso, ordeno o confisco de todos os bens obtidos através de atividades criminosas. O martelo da juíza ecoou pelo tribunal como um tiro. Richard Hawthorne, de 45 anos, passaria os próximos 2 décadas atrás das grades. Enquanto os oficiais o levavam embora, Richard olhou mais uma vez para Helena. Desta vez, ele viu uma mulher transformada. Não mais a esposa amedrontada que ele havia quebrado psicologicamente. Helena estava de cabeça erguida, segurando o filho com confiança, flanqueada por uma amiga leal que havia ajudado a derrubar seu império de mentiras. Do lado de fora do tribunal, repórteres cercaram Helena e Maria. Senhora Hawthorne, como se sente sabendo que seu ex-marido vai passar mais de 2 décadas na prisão? Helena olhou diretamente para a câmera. Sinto-me livre pela primeira vez em anos. E sinto que a justiça foi feita não apenas para mim, mas para todas as pessoas que Richard prejudicou com seus crimes. E você, senhora Santos? Como uma faxineira conseguiu derrubar um esquema de dezenas de milhões? Maria sorriu. Não, foi uma faxineira que fez isso. Foram 2 mulheres que se recusaram a aceitar que homens poderosos estão acima da lei. E um bebê que merecia crescer numa casa cheia de amor, não de medo. Naquela noite, de volta à mansão que agora pertencia completamente a Helena, as 2 mulheres se sentaram no jardim, enquanto Gabriel dormia tranquilamente no carrinho ao lado delas. O que vamos fazer agora? Perguntou Helena. Você vai ser a mãe incrível que sempre foi por dentro, respondeu Maria. E vai viver sua vida do jeito que sempre quis. E você, vai continuar trabalhando como faxineira? Maria riu. Na verdade, o agente Chen me ofereceu um trabalho no IRS. Aparentemente, tenho talento para descobrir evidências financeiras. Helena sorriu. Isso é maravilhoso, mas só aceito sob uma condição. Qual? Que você me deixe continuar sendo tia do Gabriel. Algumas famílias são feitas de DNA, outras são feitas de escolha e amor. Helena pegou a mão de Maria. Maria Santos, você salvou nossas vidas. Claro que sempre será família. Naquele momento, sob as estrelas de uma noite de liberdade que pareceu impossível poucos meses antes, 2 mulheres corajosas saborearam sua vitória contra um sistema que achava que poder e dinheiro estavam acima da justiça. Richard Hawthorne havia aprendido da pior forma possível que subestimar a força de mulheres determinadas era o erro mais caro que um homem pode cometer. 2 anos se passaram desde o julgamento de Richard Hawthorne. A mansão havia sido vendida e Helena descobriu que não queria mais viver cercada por memórias de medo e controle. Em vez disso, ela comprou uma casa aconchegante em Cambridge, perto da universidade, onde havia decidido voltar a estudar para fazer mestrado em psicologia infantil.
Quero ajudar outras crianças que passaram pelo que Gabriel passou, explicou ela para Maria numa tarde ensolarada, enquanto observavam o menino, agora com quase 4 anos, brincar no pequeno quintal com um cachorro Golden Retriever que Helena havia adotado. Maria havia se mudado para um apartamento a apenas 2 quadras de distância. Seu trabalho no IRS estava indo bem. Ela havia se especializado em identificar padrões de abuso financeiro doméstico, ajudando outras mulheres que, como Helena, descobriam que seus maridos escondiam fortunas ilegais. "Tia Maria!" gritou Gabriel, correndo na direção dela com um desenho nas mãos. "Olha o que eu fiz!" Era um desenho de 3 pessoas. Uma alta com cabelos louros, Helena, uma com cabelos escuros e, sorriso grande, Maria, e uma pequena no meio segurando as mãos das 2, Gabriel. Em cima, com letras tortas de criança, estava escrito "Minha família". "Está lindo, meu amor", disse Maria, pegando-o no colo. "Você é um artista incrível." Gabriel havia crescido numa criança confiante e feliz. Não se lembrava dos primeiros anos de vida, das noites de choro sem consolação, do pai que o via como um fardo. Para ele, sempre havia sido amado por 2 mães que fariam qualquer coisa para protegê-lo. "Maria", disse Helena enquanto preparavam o jantar juntas na cozinha, "recebi uma carta hoje." "De quem?" "Do advogado de Richard. Ele está pedindo direitos de visita com Gabriel." Maria parou de cortar legumes. "Depois de tudo que ele fez." "Aparentemente, alguns prisioneiros conseguem direitos limitados de visita com filhos menores." Mas Helena pausou. Gabriel nem pergunta sobre o pai. Para ele, Richard nunca existiu de verdade. "E o que você vai fazer?" Helena olhou através da janela para Gabriel brincando no quintal. "Vou negar. Gabriel está feliz, saudável, seguro. Por que expô-lo a um homem que só trouxe dor para nossas vidas?" Era a decisão certa, e ambas sabiam disso. Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir, Helena e Maria se sentaram na varanda com chá, como faziam quase todas as noites. "Você já se arrepende?" perguntou Helena. "De ter se envolvido com nossos problemas? Sua vida era mais simples antes." "Helena", Maria riu. "Minha vida era mais simples, mas não era mais feliz. Vocês 2 me deram uma família que eu nunca pensei que teria de novo. Gabriel me chama de tia. Você é minha melhor amiga. Tenho um trabalho que me realiza. Como poderia me arrepender? E quanto a relacionamentos, namoros, você nunca fala sobre isso." Maria ficou pensativa. "Honestamente, estou muito ocupada sendo feliz para me preocupar com homens agora. Talvez um dia, mas Gabriel e você são minha prioridade. Você sabe que sempre terá nossa bênção para viver sua vida, né?" "Eu sei, mas esta é minha vida. Vocês, meu trabalho, nossa pequena família não tradicional. É mais do que eu sonhei ter." 6 meses depois, Helena se formou no mestrado com louvor. Sua tese sobre recuperação psicológica de crianças em lares abusivos foi tão impressionante que ela recebeu ofertas de 3 universidades diferentes para fazer doutorado. "Vou aceitar a de Harvard", disse ela para Maria. "É aqui perto, e eles têm uma clínica onde posso trabalhar com famílias reais enquanto estudo." "Gabriel vai ficar orgulhoso da mamãe doutora", sorriu Maria. No dia da formatura, Gabriel estava na primeira fila vestido com seu melhor terno pequeno, aplaudindo quando Helena subiu ao palco. Maria filmou tudo, lágrimas de orgulho escorrendo pelo rosto. Depois da cerimônia, as 3 foram jantar no restaurante favorito de Gabriel, um lugar simples que servia os melhores hambúrgueres de Cambridge. "Mãe", disse Gabriel de repente, "por que as outras crianças têm papai e eu não?" Helena e Maria se entreolharam. Era uma pergunta que sabiam que viria um dia. "Você tem algo melhor que um papai", disse Helena calmamente. "Você tem 2 pessoas que te amam mais que tudo no mundo."
Algumas famílias têm papai e mamãe, outras têm duas mamães, outras têm só avós, outras têm uma mamãe e uma tia especial, como nós. Tia Maria é como meu segundo pai? Perguntou Gabriel, confuso, mas curioso. Maria sorriu. Eu sou o que você quiser que eu seja, meu amor. Tia, segunda mãe, melhor amiga, o importante é que nossa família é cheia de amor. Gabriel pensou por um momento, depois sorriu seu sorriso radiante. Eu gosto da nossa família. É especial. É mesmo, concordaram Helena e Maria ao mesmo tempo. 3 anos depois, Helena havia terminado o doutorado e aberto sua própria clínica especializada em terapia familiar. Maria havia sido promovida a supervisora de investigações financeiras no IRS. Gabriel estava na primeira série, aprendendo português com Maria e francês com Helena, e considerado pelos professores uma das crianças mais equilibradas e confiantes da escola. Richard Hawthorne havia se tornado apenas uma lembrança distante, um capítulo sombrio que havia sido fechado para sempre. Na festa de aniversário de 7 anos de Gabriel, realizada no quintal da casa em Cambridge, Maria olhou ao redor e viu uma vida que jamais havia imaginado possível. Crianças correndo e rindo, Helena conversando animadamente com outros pais sobre projetos na clínica, Gabriel soprando velas com o sorriso mais puro do mundo. Tia Maria... Gabriel correu até ela depois de abrir os presentes. Obrigado por fazer parte da minha vida. Obrigada você por fazer parte da minha, respondeu ela, abraçando-o forte. Naquela noite, depois que todos foram embora e Gabriel estava dormindo, Helena e Maria limparam a cozinha juntas, como sempre faziam. Você sabe, disse Helena, às vezes penso no que nossa vida seria se você não tivesse entrado naquela casa. Há 7 anos. Não pense nisso, respondeu Maria. Pense no que temos agora. Uma família. A melhor família do mundo. E era verdade. Elas haviam provado que família não tem a ver com sangue ou casamento tradicional. Tem a ver com amor, comprometimento, coragem para proteger uns aos outros e a disposição de lutar contra qualquer coisa que ameace essa união. Richard Hawthorne havia pensado que poder e dinheiro o colocavam acima de tudo e todos. Mas 2 mulheres corajosas, uma faxineira humilde e uma mãe desesperada, haviam provado que existe algo mais poderoso que riqueza, o amor verdadeiro e a determinação de proteger quem amamos. Gabriel cresceria sabendo que foi amado incondicionalmente, que foi protegido por 2 mulheres extraordinárias e que justiça é possível quando pessoas boas se recusam a aceitar a injustiça. E essa era a maior vitória de todas. Não apenas derrubar um criminoso, mas construir uma família baseada no amor verdadeiro que duraria para sempre. Às vezes, é no silêncio de um colo que começa a mudança. Maria não era heroína, não era rica nem poderosa, mas teve coragem de fazer o que ninguém fez, se importar. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você vai ver que o amor de verdade sempre encontra um caminho.